Gênesis 27, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e fazer-me um guisado saboroso, como eu gosto, e trazer-me, para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe, antes que morra. Como a gente sabe, Isaque era o filho de Abraão. Abraão que foi chamado por Deus, que foi abençoado pelo Senhor. E aí a bênção do Abraão, ela foi transmitida, passada para o Isaque. O Isaque teve 2 filhos, Jacó e o Esaú. O Esaú foi o primeiro filho, eles eram gêmeos, mas o Esaú nasceu primeiro. Então ele recebeu sobre ele a primogenitura, o direito de ser o primeiro filho. E aí, como o Isaque já estava velho, ele já nem podia mais enxergar, de tão velho que ele já estava, então ele manda chamar o Esaú. Quando Esaú chega, o Isaque diz para ele: Ora, meu filho, eu já estou avançado em idade, ou os meus olhos já estão escurecidos. Faz o seguinte, pega aí as tuas armas, vai lá no mato, vai no campo e trazei uma caça para mim. Prepara um guisado saboroso para que eu coma, para que a minha alma te abençoe. O Isaque queria abençoar o Esaú. O pai queria abençoar o filho mais velho. Só que antes de abençoar, o pai pede algo dele. O pai pede para que ele vá no mato e traga uma caça. Irmão, e às vezes o pai pede alguma coisa de nós. Às vezes o pai espera alguma coisa de nós, não que ele precise, mas tem coisas que Deus espera de nós. Tem coisas que o pai pede. Irmão, o pai não depende. Deus não depende de nada que eu faça. Ele é Deus, mas tem coisas que Deus espera, que o pai espera, que o pai quer. O Isaque não precisava que o Esaú trouxesse nada para o abençoar, mas o Isaque pede para ele trazer. Traz uma caça, prepara um guisado para que a minha alma te abençoe. E às vezes, irmão, Deus pede para a gente trazer. Irmão, às vezes Deus pede algo da nossa parte, não que Ele precise, mas que Ele espera, que Ele quer de nós. É algo que vai servir como um testemunho. Às vezes é um propósito que a gente faz, é uma oferta que a gente faz, é uma atitude, é uma decisão que o pai espera. Irmão, é seguir a orientação dele. Tudo isso era o pai que queria abençoar o filho, era o Isaque que queria abençoar o Esaú, e para isso ele pediu: traz uma caça, prepara um guisado, e a minha alma, ela vai te abençoar. Então o Isaque então dá a direção ao Esaú, e o Esaú então vai caçar, vai procurar esta caça. Só que no versículo 5, a Bíblia diz assim, e Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Enquanto o Isaque falava com Esaú, a Rebeca, a esposa do Isaque, a mãe do Esaú e do Jacó, ouviu tudo aquilo que o pai havia falado para o filho. E o Esaú foi para o mato, ele foi caçar, ele foi trazer a caça. A Rebeca, quando ouviu aquilo, ela foi até o Jacó, que era o filho que ela mais amava, e disse para ele: olha, vai lá no rebanho, trazei de lá depressa 2 cabritos, para que eu mate, e para que eu prepare para o teu pai um guisado saboroso, para que você o leve, para que ele te abençoe no lugar do teu irmão Esaú. Ou a Rebeca vai preparar um plano, para que em vez de abençoar o Esaú, o Isaque abençoasse o Jacó, que a bênção fosse colocada sobre o Jacó. Para isso ela vai preparar os guisados, ela vai vestir o Jacó com as roupas do Esaú, vai colocar pele de cabrito nos braços, no pescoço do Esaú, porque ele era muito cabeludo. E quando ela prepara o guisado, veste o Jacó, e o Jacó vai até a tenda onde o Isaque estava, e o Jacó chega lá e diz: meu pai, o Isaque acha estranho,
porque ele conhecia a voz do filho dele, dos dois, mas ele não podia enxergar. E o Jacó diz: é o teu filho, o primogênito, o Esaú, ou o Isaac, desconfiado, vem aqui mais perto. Ele sente o cheiro é do filho, toca na pele, no pelo, não, é o filho, a voz do Jacó, mas ele se deixou levar, e comeu daquela comida, e depois que ele comeu, ele abençoa o Jacó, pensando ser o Esaú. Quando ele termina de abençoar o Jacó, vamos diminuir um pouquinho a leitura, já que eu falei bastante, versículo 30, pula aí para o versículo 30, diz assim: e aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua casa, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, come da caça que o teu filho, da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. Então o Esaú volta do campo com a caça, prepara o guisado, e quando ele está chegando, o Jacó está saindo. Quando Esaú chega, diz: meu pai, levanta-te, meu pai, e come da caça que o teu filho trouxe, para que a tua alma me abençoe. O que ele queria era ser abençoado, irmão, como todo mundo quer. Quem é que não quer ser abençoado? Ele vai no campo, ele se esforça, ele consegue trazer a caça, ele prepara a comida para o pai, e ele traz, porque o que ele esperava era agora o pai comesse o guisado, recebesse do que ele estaria dando ao pai, para que depois o pai abençoasse ele. No entanto, versículo 31 diz assim, 32, e disse-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaac, de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E eu comi de tudo, antes que tu viesse, e abençoei, também será bendito. É uma bênção que não poderia voltar atrás, era uma bênção que não poderia mais ser anulada. O Esaú, quando chega com a caça: levanta, meu pai, para que você coma, para que a tua alma me abençoe. O Isaac acha estranho: quem és tu, meu filho? Eu sou o teu primogênito, eu sou o Esaú, eu trouxe a caça para que o Senhor coma. Quando Isaac ouviu que era o Esaú, ele estremece, ele fica apavorado. Por quê? Porque ele tinha acabado de abençoar, pensando ser o Esaú. Ele começa a perceber o erro que ele havia cometido, e fica ali apavorado, porque agora o Isaac, o Esaú, queria a bênção, mas a bênção já tinha sido dada, e ele disse: olha, ele é bendito. Seria uma bênção que não poderia mais ser tomada, não poderia mais ser tirada, não poderia ser anulada mais aquela bênção. Versículo 34, e Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande, muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim. Quando o Esaú escuta que o pai já tinha abençoado, e a bênção não poderia mais ser anulada, ele dá um brado é um grito, ele fica desesperado com aquilo, porque todo o trabalho dele foi em vão. Não adiantou tudo aquilo que ele fez, ir no mato, encontrar, preparar e trazer para o pai, não vai adiantar mais nada. O que ele está fazendo não vai trazer nenhum resultado para ele, não vai trazer mais nenhuma benção para ele. E ele fica desesperado, ele dá um grito e diz: pai, mas me dá uma bênção, mas me abençoa, porque ele queria de qualquer maneira ser abençoado, e ele está vendo a bênção agora fugir das mãos dele. 35, e ele diz: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou
o Jacó, o Esaú, quando fica sabendo que quem tinha feito aquilo foi o Jacó, é por isso que ele se chama Jacó. Jacó é o usurpador, é o enganador, é por isso que ele se chama Jacó. E 2 vezes ele já me enganou. Não, aí é um erro que ele cometeu. E às vezes é um erro que muita gente está cometendo. Na cabeça do Esaú, irmão, Jacó que enganou ele 2 vezes. Primeiro com a primogenitura, agora com a bênção. No entanto, não era muito bem assim aquela história, não. Deixa marcado aqui, volta só um pouquinho. Capítulo 25, versículo 29, para a gente poder entender as coisas. 25, 29, ele diz: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Irmão, nós temos que ter cuidado na hora do cansaço, na hora da fome, na hora da dificuldade. O Esaú, que gostava da caça, que estava sempre no campo caçando, ele volta agora do campo, só que ele volta do campo cansado, ele volta do campo com fome, e quando ele chega, ele sente o cheiro do cozido que o Jacó estava fazendo. Sentindo aquele cheiro, cansado e com fome, ele vai até o Jacó e diz: olha, peço, me dá, deixa eu comer desse guisado. Uma pessoa às vezes com fome, ela tem se deixado levar pelo aquilo que ela está sentindo. Às vezes por uma necessidade, por uma dificuldade, por um problema, a pessoa tem se deixado levar. Irmão, cuidado quando a fome aparecer. Irmão, cuidado quando o cansaço vier, quando a dificuldade se levantar. Cuidado para você não fazer coisas erradas. Cuidado para você não tomar atitudes erradas. O Esaú, com fome e cansado, ele queria comer daquele guisado. Então, versículo 30 diz, e disse, versículo 31, então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Jacó enganou o Esaú pela primogenitura dele. O Jacó comprou ela. Foi o Esaú que entregou, não foi o Jacó que enganou o irmão. Quem pode estar enganado somos nós. A pessoa às vezes está enganada, está se enganando. A pessoa não está conseguindo enxergar as coisas da maneira correta. O Esaú, volta lá para o capítulo 27. O Esaú está agora zangado, chateado. Por quê? Porque o Jacó tomou a bênção, e ele está dizendo: ele já me enganou 2 vezes. Não, ele não enganou não. Não foi o Jacó que enganou o Esaú. Foi o Esaú que desprezou a primogenitura. Foi o Esaú que vendeu a primogenitura. A pessoa às vezes não consegue reconhecer os seus erros. Ela não consegue reconhecer as suas falhas. Nós precisamos ter cuidado. Irmão, quantas pessoas que às vezes vêm falar porque ele fez isso, porque ela fez aquilo, mas a história é verdadeira? Muitas vezes não é desse jeito. O Esaú está dizendo: ele me enganou 2 vezes. Não, ele não enganou 2 vezes não. Ele comprou a primogenitura. O Esaú desprezou. Para você não se deixar levar pelas conversas que você ouve, para você não se deixar levar por aquilo que estão dizendo, porque talvez a história não seja desse jeito. O que o Esaú está contando não era daquele jeito, não era certo, não era a história verdadeira a que ele estava contando. Continua lendo, capítulo 27, versículo 37. Vou ler de novo. 36. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou,
e a minha primogenitura me tomou. Não, ele vendeu, ele comprou. E eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservastes, pois, para mim bênção alguma? Ô pai, o Senhor não tem alguma coisa para mim? O Senhor não reservou, o Senhor não separou alguma coisa? Ele queria, era o desejo dele poder ser abençoado também. Versículo 37. Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que o tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os teus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? Eu dei tudo para ele, toda a bênção que eu tinha, toda a bênção que eu poderia dar, eu coloquei na vida dele. O que eu posso fazer por ti? O que eu ainda tenho para fazer por você? Irmão, não é que o pai não quisesse fazer alguma coisa, não tinha mais como fazer nada para ele, porque toda a bênção foi dada ao Jacó. 38. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, e abençoa-me a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou, porque ele viu que não tinha mais bênção. Ele viu que por mais que ele pedisse, por mais que ele quisesse, por mais que ele lutasse, não tinha mais bênção para ele. Irmão, e não era que o pai não o quisesse abençoar. O pai queria, desde o começo, a vontade do pai era abençoar o Esaú. Só que agora, irmão, não tem mais bênção para ele, e não tinha nada que o pai pudesse mais fazer por ele, porque a bênção já havia sido dada. E isso faz com que ele, a Bíblia fala, levante a sua voz e chore. Ele vai se entristecer com o pai, porque o pai não tinha bênção para dar para ele. Vai fazer com que ele fique ressentido com o pai, como tem muita gente, irmão, ressentido com Deus, chateado com Deus, desanimado com Deus, porque Deus não abençoa, porque Deus não faz o que ela pede. Irmãos, não é que Deus não queira fazer, a vontade do pai é fazer o melhor. O problema é que nós, muitas vezes, não estamos dando ao pai esta condição. O Esaú queria: pai, não tem uma bênção para mim, me abençoa, mas não tinha mais nenhuma bênção que pudesse ser dada a ele. Ele não tinha mais nenhuma bênção para que ele pudesse receber, por mais que ele quisesse. Irmão, não adianta apenas querer. A gente quer ser abençoado, mas não adianta apenas você querer. O fato de você querer não significa que você vai alcançar. O fato de você pedir para o pai, e ele pediu muito para o pai, ele insistiu com o pai para que ele fosse abençoado. Quando ele viu que não tinha bênção para ele, ele levanta a voz e chora. Ele vai ficar triste com o pai, chateado com o pai, ressentido com o pai, mas o pai não podia fazer mais nada por ele. Continua lendo, diz mais: então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra, e sem orvalho do céu. Vai ter luta, viu? Vai ter dificuldade. Versículo 40: e pela tua espada viverá, e ao teu irmão servirá. E acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirá o seu jugo do teu pescoço. 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. O Esaú queria ser abençoado, ele queria que a bênção viesse sobre ele, mas o pai já não podia mais abençoá-lo. A bênção já havia sido dada para o Jacó, por mais que ele insistisse, que ele desejasse, que ele pedisse, não tinha mais bênção para ele, o que faz com que ele fique triste com o pai, ressentido, como tem muita gente ressentido e chateado com o pai. E além dele estar triste com o pai, ressentido com o pai, irmão, agora ele vai odiar o irmão. Quando a Bíblia fala que aborreceu Esaú a Jacó, significa ele odiou. Ele passou a odiar o Jacó por causa daquela bênção. Tanto que ele disse: quando os dias de luto do meu pai passar, quando ele morrer,
Eu vou matar Jacó, porque na cabeça do Esaú, o problema é que o pai não queria abençoá-lo e que o Jacó era o culpado. A culpa dele não ter a bênção, ele coloca sobre o Jacó, como se o Jacó fosse o responsável por todo o problema na vida dele. Irmão, como Esaú, tem muita gente que pede ao pai, que quer que o pai abençoe, quer que Deus faça na sua vida a obra, quer ver a bênção de Deus, e não está vendo. E por não ver a bênção, irmão, está chorando, está desanimando, está entristecido, está abatido, está ressentido com Deus. Quantas pessoas, porque não têm visto a bênção sobre a sua vida, estão igual Esaú com o pai, ressentidos, tristes, esperando a morte, talvez esperando a morte do pai. Irmão, não adianta, nós precisamos parar de procurar culpados, porque as coisas não deram certo. O Esaú ficou triste com o pai e culpou o irmão por causa da bênção que ele não recebeu, porque ele não recebeu a bênção. Na cabeça dele o pai não queria dar, e o irmão que enganou, o irmão que tomou, o irmão era o culpado. Ele ficou magoado, ficou com raiva, desejando a morte. E assim às vezes estamos, irmãos, estamos magoados, ressentidos, chateados, porque não recebemos a bênção, porque não temos alcançado o que desejamos, porque nós não recebemos aquilo que buscamos. Às vezes lutou tanto, se esforçou tanto, mas não conseguiu alcançar a bênção, e a pessoa acha que é Deus que não quer dar para ela, e ela está chateada, está triste. Quantas pessoas que deixaram de vir para a igreja, quantas pessoas se desviaram, se afastaram do Senhor, porque buscaram uma bênção, porque buscaram um milagre, porque buscaram a resposta de Deus e não veio. E por não vir, a pessoa ficou triste, ela ficou abatida, ficou desanimada, ela se afastou do Senhor. Não, alguns irmãos estão aí culpando o marido, estão culpando. O Esaú culpou o Jacó. Para o Esaú, Jacó era o culpado, e aí ficou magoado, revoltado, queria matar, odiava o irmão. Tem muita gente assim, magoado com alguém, chateado com alguém, com raiva, com ódio de alguém, porque para ele, aquele foi o culpado. É porque o meu pai, é que a minha mãe, é que o meu marido, é que meu ex, a minha ex, é porque aquele homem, e a gente está colocando a culpa em cima dos outros, a gente está com mágoa dos outros, está com ódio dos outros, porque para nós a culpa é os outros, e nós temos que parar de procurar culpados. O Esaú durante muito tempo ficou triste com o pai e culpou o irmão, até que ele entendeu o motivo pelo qual ele não foi abençoado. Vamos lá em Hebreus, capítulo 12. Irmão, pare de perder tempo. O que tem de gente perdendo tempo, magoado com Deus, desanimado. Quantas pessoas estão entristecidas porque não receberam a bênção, porque oraram, porque lutaram, porque se esforçaram, mas o resultado que ela esperava não veio, não aconteceu a obra que ela queria. Aí ficou magoada com Deus, ressentida com Deus, chateada com Deus, ou está aí magoada com o irmão, está revoltada porque o pastor, porque aquela irmã, porque aquele irmão, porque isso, porque aquilo, e nós estamos colocando a culpa em cima dos outros. Estamos magoados, chateados, achando que é por causa dos outros que as coisas não deram certo, que a vida não está melhor, que a vida não está boa, é porque ele fez isso, é porque ela fez aquilo. E durante muito tempo Esaú culpou o Jacó, durante muito tempo Esaú se entristeceu com o pai, até que ele entendeu por que ele não foi abençoado, até que ele compreendeu por que a bênção não veio sobre ele. A culpa não era do Jacó. Continua, Hebreus 12, versículo 16, ele diz: e ninguém seja fornicador quem pratica relações sexuais ilícitas. O que é isso, pastor? Irmão, intimidade fora do casamento é prostituição ou fornicação. E ele diz: ninguém seja fornicador, que ninguém tenha práticas sexuais ilícitas fora do casamento, ou profano, quem despreza o sagrado. É para quem rejeita as coisas sagradas de Deus. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito
de primogenitura. Irmão, o Esaú não perdeu a bênção porque o Jacó enganou ele. O Esaú não perdeu a bênção porque o pai não tinha bênção para dar. O Esaú perdeu a bênção porque ele era fornicador e profano. Quer dizer, o problema não era o pai que não queria dar bênção para ele. O problema não era o irmão que enganou ele. O problema era ele mesmo, que era um pecador. Era ele mesmo que fazia coisas que não deveria fazer, que não se importava com as coisas sagradas, que não se importava com as coisas de Deus. A gente está procurando fora culpado, porque a nossa vida não é melhor, porque as coisas não estão dando certo, e não conseguimos olhar para nós mesmos, para as nossas falhas, para os nossos erros, para os nossos pecados. O Esaú, irmão, era um profano que não se importou em abrir mão da primogenitura do que Deus havia dado para ele. Ele se envolvia com mulheres estranhas, era um fornicador. Mas para ele, na cabeça dele, o culpado de tudo que ele estava passando era o Jacó. O Jacó, aquele infeliz, eu vou matar ele. Até uma hora que ele entendeu, não era o Jacó. O problema não era o Jacó que enganou, o problema não era o pai que não queria dar, o problema era ele, que era um fornicador e um profano, que não levava a sério as coisas sagradas de Deus. A gente tem que parar e começar a olhar para nós mesmos. Estamos olhando para fora, procurando um culpado. Quer encontrar um culpado? Olha para o espelho. Se as coisas não melhoraram, se as coisas não estão bem, olha para o espelho. Você vai olhar um culpado ali. A pessoa muitas vezes está sendo profano, a pessoa está fazendo coisa errada, mas a culpa é do meu pai, a culpa é do pastor, a culpa é da irmã, é do irmão, é da igreja. E a pessoa não consegue olhar para si mesmo. Durante muito tempo, o Esaú culpou o Jacó. Durante muito tempo, o Esaú se entristeceu com o Isaac, até ele entender que o problema não era o Isaac ou o Jacó, o problema era ele mesmo. O problema era ele mesmo, que fazia um monte de coisa errada. Aí então, quando ele entendeu que o problema era ele, versículo 17, diz assim, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Depois que ele entende que o problema não era o pai que não queria dar, depois que ele entende que o problema não era o Jacó que enganou ele, que ele entende que o problema era ele, irmão, ele queria herdar a bênção, ele foi buscar aquela bênção, e a Bíblia diz que ele buscou com lágrimas. Só que quando ele foi entender que o problema não era o pai, nem o irmão, já era tarde demais. Irmão, não teve mais jeito para ele, não teve mais volta para ele. Ele perdeu muito tempo culpando Jacó e culpando o pai. Agora que ele entendeu que o problema não era o pai nem o Jacó, mas é ele mesmo, os erros dele, os pecados dele, ele vai tentar herdar a bênção. Só que agora é tarde, irmão. Agora não tinha mais como. Irmão, não espere que chegue tarde demais. A Bíblia diz, Jesus falou, olha, naquele dia, nada me perguntareis, porque tudo sabereis. Irmão, lá naquele dia eu vou saber de tudo. Você vai saber de tudo. Você vai saber por que as coisas não deram certo, você vai saber por que aquilo aconteceu, ou por que aquilo não aconteceu. Lá você vai saber de tudo. Só que lá já vai ser tarde demais. Irmão, lá não tem lugar de arrependimento não, sabia? Lugar de arrependimento é aqui. Lá o que vai ter é juízo. A pessoa está perdendo tempo procurando o culpado para a sua vida, um culpado porque as coisas não estão bem para si. Ela não consegue reconhecer os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. E um dia ela vai descobrir como Esaú. Chegou um dia que o Esaú entendeu que se as coisas não foram boas para ele, era porque ele era um fornicador e um profano. Só que quando ele entendeu isso, já era tarde demais. Não tinha mais como voltar, não tinha mais como as coisas melhorarem. Irmão, vai esperar chegar uma hora que não dá mais, para entender que se não está dando certo, é porque nós não estamos agindo direito.
Não é por causa dos outros. Ninguém tem capacidade de atrapalhar, de impedir a bênção de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz que operando Deus, ninguém impedirá. Se Deus não quisesse, se o Esaú tivesse agido da maneira correta, não tinha como Jacó ser abençoado no lugar dele. Se foi abençoado, é porque ele errou, ele falhou, e o pior de tudo, ele perdeu tempo colocando a culpa no Jacó. Ele perdeu tempo magoado com Jacó, ele perdeu tempo triste com o pai. Quantas pessoas estão perdendo tempo magoados com um e com o outro? Ah, pastor, porque ele me enganou, porque ela fez isso, porque ele fez aquilo, e a pessoa não consegue olhar para si mesmo, que não ouviu a palavra, que não seguiu a palavra, que não agiu da maneira correta, que não fez as coisas direito, aí vai ficar culpando a vida inteira alguém. Irmão, até chegar uma hora que você vai entender quem é o culpado, uma hora você vai saber de tudo, só que essa hora, irmão, pode ser tarde demais. Não vai adiantar, não vai ter lugar de arrependimento, irmão. No céu é juízo, não é misericórdia. Misericórdia é aqui, lugar de misericórdia é aqui. Eu preciso reconhecer meus erros aqui, eu preciso tirar essa mágoa do meu coração aqui, eu tenho que tirar esse ódio da minha vida aqui. Eu tenho que parar de culpar os outros. Ninguém é responsável ou culpado pela minha vida não está bem. Ah, pastor, mas ela fez isso, mas ele fez aquilo. Mas se você estivesse bem com Deus, ninguém poderia atrapalhar. Olha para Davi. Deus prometeu que Davi seria rei sobre Israel. Deus ungiu Davi para ser rei em Israel. Saul se levantou contra Davi e tentou matar Davi várias vezes. Olha, o Davi era só um jovem, era só o máximo que ele chegou antes de ser rei, era um capitão do exército. O Saul era o rei. O homem mais poderoso que tinha no país era o Saul, e ele queria matar o Davi. Ele conseguiu tocar em Davi? Irmão, porque operando Deus ninguém impedirá. Era o Saul que se levantou contra o Davi, mas não impediu que a promessa de Deus se cumprisse, mas não impediu que Davi se tornasse rei em Israel, porque operando Deus ninguém impedirá. Não tem ninguém que possa impedir a bênção de Deus na minha vida acontecer. Não tem ninguém que possa atrapalhar a obra de Deus na minha vida, a não ser eu mesmo. Só eu posso impedir isso. Para de culpar os outros que não são culpados. Ah, porque o meu pai, porque a minha mãe. Não, é você. Porque se você se levantar diante de Deus, na presença do Senhor, Deus muda e te abençoa. Você vai ter a bênção do Senhor. Não é que Deus não quer te dar bênção, não é que Deus não quer abençoar, não é que Deus não quer fazer o melhor, porque talvez somos nós que não estamos sendo o melhor. Nós precisamos acordar. Pare de perder tempo procurando culpado, pare de perder tempo ficando magoado, chateado, pare de perder tempo de ficar com raiva dos outros. Você só está perdendo tempo. Uma hora você vai entender que ninguém é o culpado, a não ser você mesmo. Os seus pecados, os seus erros, as suas falhas. O Saul chegou uma hora que ele entendeu. Aí quando ele entendeu, depois que ele entendeu, ele queria receber a bênção, mas depois não tinha mais bênção, depois não tinha mais nada para ele. Irmão, chega uma hora, irmão, que não vai ter mais nada, ou que vai ter só juízo. Olha, com lágrimas ele buscou, mas não adiantou nada. Não perca seu tempo, não perca seu tempo com mágoa, com raiva de ninguém. Não perca seu tempo procurando culpado pelas coisas que deram errado. Procure acertar, se consertar, procure limpar o seu coração. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto você pode achar graça, enquanto você pode achar misericórdia, irmão, vai buscar o Senhor, vai buscar Ele. Vai esperar para chegar lá no dia, aí você vai entender: ah, agora eu sei por que as coisas deram errado. Mas lá não vai adiantar mais nada, lá não vai ter mais volta, lá não vai ter lugar de arrependimento. O lugar de arrependimento é aqui. Aqui é o nosso lugar de arrependimento. Aqui é o lugar que a gente tem que acertar a nossa vida. Aqui é o lugar que a gente tem que reconhecer nossos erros, reconhecer nossos pecados. É aqui que é esse lugar. Então não perca tempo, não faça como o Saul. Não fique triste, chorando, se lamentando, reclamando com o pai, reclamando com Deus, murmurando, questionando a Deus: por que eu não sou abençoado, Deus? Para de ficar com mágoa dos outros, com raiva dos outros, para de culpar os outros.
Porque se não está bem, a culpa não é deles, somos nós. Porque se nós estivéssemos andando na presença de Deus, andando na palavra de Deus, andando na vontade de Deus, irmão, operando Deus, ninguém impedirá. Ninguém vai poder impedir a bênção me alcançar. Ninguém, não tem inferno, não tem diabo, não tem homem que possa impedir a bênção de Deus de me alcançar. Para isso, irmão, eu tenho que andar na presença dele. Não perca tempo. Saul perdeu, o Esaú perdeu muito tempo. O Esaú perdeu muito tempo. E tem muita gente perdendo tempo com mágoa, com ódio, perdendo tempo, irmão, com tristeza, desanimado, está perdendo o seu tempo. Porque uma hora você vai descobrir que tudo isso não era por causa dos outros, foi por causa da sua causa. Só que aí, irmão, pode ser tarde demais. Limpe o seu coração, conserta a sua vida, porque enquanto você estiver aqui nesta terra, existe misericórdia de Deus. Fora dela, não tem. O Esaú não encontrou mais lugar de arrependimento, não alcançou mais a misericórdia. Para o Esaú, era tarde demais. Não espere ser tarde demais para você. Não espere ser tarde demais para você reconhecer que se não está bem, não é culpa dos outros, e muito menos de Deus. É nossa culpa, e nós precisamos acertar e consertar aquilo que está errado na nossa vida. Não seja como Esaú, que conseguia colocar culpa no Jacó, sendo ele o maior culpado. Amém? Feche teus olhos.